Eu namorava uma garota chamada Grace quando estava no meu último ano do ensino médio. Tenho 20 anos agora, então isso foi há alguns anos, mas ainda está fresco na minha memória. Grace e eu nos conhecemos no nosso trabalho de meio período, e olhando para trás, talvez isso já tivesse sido o primeiro sinal de alerta. Desde o começo havia comportamentos que hoje eu sei que eram problemáticos. Ela aparecia no trabalho mesmo nos dias de folga, ficava por horas lá só para me observar. Às vezes eu percebia que ela me encarava fixamente, sem piscar. No começo achei que era só paixão exagerada, mas aos poucos tudo foi ficando mais intenso e tóxico. Ela queria saber onde eu estava o tempo todo, com quem e o que eu estava fazendo. Se eu demorasse a responder, era uma chuva de mensagens e chamadas, 20, 30 ligações em sequência. Se eu não atendesse por estar no banheiro ou jogando com amigos, virava briga. Senti que estava perdendo o controle da minha vida. Me afastei dos meus hobbies, dos meus amigos, até de mim mesmo. Era uma convivência tóxica e obsessiva, da qual eu só consegui sair quando terminei tudo de vez. Mas aí começou a parte realmente assustadora. Mesmo depois do término, Grace passou a me esperar do lado de fora do trabalho. Quando eu saía, ela me seguia até o carro, tentava me impedir de entrar, implorava para conversar. Um dia, já cansado disso, resolvi falar com ela, só para acabar de vez com aquilo. Entrei no carro dela. Ela começou a repetir as mesmas promessas e chantagens. Quando disse que não queria mais conversar, o pai dela ligou e, aproveitando a ligação, ela disse que me denunciaria se eu não ficasse ali ouvindo. A ameaça me tirou do sério. Tentei sair do carro, mas a porta estava trancada. Quando destravei, ela segurou meu braço com força e cravou as unhas na minha pele. Pela primeira vez, ela foi violenta. Nunca tinha me batido ou me agarrado daquela forma. O olhar dela era puro ódio. Puxei o braço, tentei sair, mas ela não soltava. A pele do meu braço estava começando a arder. A única maneira que encontrei foi empurrá-la para o banco do passageiro. Consegui sair e correr até meu carro. Voltei para casa com o coração acelerado. Queria acreditar que tinha terminado ali, mas infelizmente não. Grace morava a poucos quarteirões da minha casa, e naquela noite, enquanto jogava GTA no meu quarto, ouvi um carro estacionando lá fora. Ignorei. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Eu tinha fumado um pouco e os sons pareciam mais altos. Mas logo depois, ouvi um leve toque na minha janela. Pensei estar paranoico, até ouvi meu nome sendo chamado em voz baixa. Era a voz dela. Meu quarto não tem uma cortina muito boa. Se ela estivesse ali, poderia me ver. Então, fiquei quieto, esperando que fosse embora. Só que ela não foi. Começou a bater na janela. A voz passou de calma e arrependida para agressiva. "Você não pode fazer isso comigo, seu filho da puta!" Era pra ser só mais um final de semana comum. Eu tinha terminado um namoro há pouco tempo. Um daqueles que começa intenso e termina com alívio. A gente ficou junto por pouco mais de um ano. No começo era tudo lindo, mas depois começou a escalar para algo mais sufocante. Ele queria controlar tudo, minhas roupas, meus horários, até com quem eu falava no trabalho. Terminei por mensagem, porque, sinceramente, tinha medo da reação dele. Na sexta-feira à noite, saí com duas amigas. Bebemos, rimos, voltamos tarde. Quando cheguei em casa, o portão estava do mesmo jeito que eu deixei, trancado. Entrei, tomei banho, comi qualquer coisa e fui dormir. Não tinha nada de estranho. Até que, no meio da madrugada, ouvi um barulho na cozinha. Achei que fosse o cachorro, mas me lembrei que o tinha deixado com a minha mãe naquele fim de semana. Levantei devagar, o barulho era leve, como se alguém tivesse tentando não fazer ruído. Fui até a porta do quarto, abri só uma frestinha. Não vi ninguém, mas percebi que a luz da cozinha estava acesa. E eu tenho certeza absoluta que eu apaguei antes de dormir. Meu coração acelerou. Peguei meu celular. Luz apagada, fui andando descalça pelo corredor. Quando virei para entrar na cozinha, ele estava lá. Meu ex. Sentado na cadeira da mesa da cozinha, como se morasse ali. "Você demorou para acordar?" Ele disse com uma voz baixa e calma, como se aquilo fosse normal. Na hora eu fiquei paralisada. Pensei que estivesse sonhando, mas tudo ali era real. O cheiro do café que ele preparou, a luz amarelada do teto, o som do relógio da parede. "Como você entrou?" Eu perguntei sem conseguir esconder o tremor na voz. Ele deu ombros. "Você sabe que eu sempre cuidei de você,
Achei que devia conversar com você pessoalmente. A sensação era como se eu estivesse sendo observada há dias sem perceber. Era uma típica situação de perseguição após término, mas ainda assim, ninguém acreditaria em mim se eu contasse. Não havia arrombamento, nem gritos, nem agressão, só o silêncio e o medo. Tentei manter a calma, disse que estava tudo bem, que conversaria com ele, só precisava ir ao banheiro. Entrei no quarto, tranquei a porta e liguei para a polícia. Ele ficou ali fora, batendo levemente na porta, sussurrando coisas como: "Por que você sempre faz isso? Eu só quero cuidar de você." A polícia chegou rápido. Quando entraram, ele ainda estava dentro de casa. Foi levado, mas não preso. Disseram que ele não fez nada demais. Só que essa foi só a primeira vez. Nos meses seguintes, ele apareceu no meu trabalho, em festas de amigos e até uma vez no supermercado em que eu nunca tinha ido. Eu nunca contei publicamente, mas agora sei que vivi uma das histórias reais de stalking, e isso não é exagero. Hoje tenho sensores em casa, câmera de vigilância e até mudei o trajeto que faço para o trabalho. Não porque sou paranoica, mas porque aprendi da pior forma que a violência psicológica pós-relacionamento pode ser sutil, invisível e ainda assim devastadora. Conheci ele num grupo de Facebook. O papo fluiu rápido. Em menos de um mês já estávamos saindo com frequência. Ele era gentil, educado, daqueles que faz questão de pagar o café e perguntar como foi seu dia. Mas havia algo no jeito como ele me olhava, uma intensidade estranha, como se eu fosse uma espécie de território. No começo me senti valorizada, depois controlada. 3 meses depois, ele pediu minhas senhas, do Instagram, do e-mail, até da Netflix. Disse que era para não ter segredos entre a gente. Quando eu recusei, ele me acusou de estar escondendo algo. Foi aí que eu entendi. Não era carinho, era controle. Terminei tudo no dia seguinte. Pensei que tinha encerrado ali, mas ele não aceitou. Durante semanas criou contas falsas para me seguir, mandava mensagens dizendo que sabia onde eu estava e, pior, às vezes realmente sabia. Desconfiava que ele tivesse colocado algum tipo de rastreador no meu carro. Contei para amigos, para minha mãe, para o RH da empresa. Todos achavam que eu estava exagerando, mas eu sentia que estava sendo vigiada. Trocava os móveis de lugar, trancava portas e janelas várias vezes ao dia. Mesmo assim, às vezes, quando acordava, encontrava coisas mexidas, como se alguém tivesse entrado e saído sem deixar rastros. Uma vez cheguei do trabalho e encontrei uma flor em cima do meu travesseiro. A porta não tinha sinais de arrombamento. Foi a gota d'água. Mudei de casa, troquei o número, desativei todas as redes sociais. Ele sumiu por um tempo, até que um mês depois recebi um e-mail de um remetente desconhecido. Uma foto minha, tirada do lado de fora da minha nova casa, com a legenda: "Eu sei onde você tá, e ainda sei sua senha." Era a mesma senha que ele insistiu tanto para ter. Essa convivência tóxica e obsessiva foi aos poucos me destruindo por dentro. Não havia gritos nem socos, mas o terror era constante. Viver com medo do que pode acontecer quando você está sozinha é uma forma silenciosa e cruel de tortura. Demorou para conseguir uma medida protetiva. Demorou mais ainda para ser levada a sério. Mas hoje, finalmente, ele está longe. E eu sigo tentando reconstruir a minha paz.